Olá, nós estamos aqui com a situação semelhante à anterior, né? Em que o enunciado pede para calcular o comprimento desse arco, tá certo? O raio é o mesmo, continua sendo 10 centímetros, certo? Mas temos aqui uma situação fácil, mas desconhecida por alguns, né? Qual é essa situação? Nós precisamos saber que fração isso aqui representa da circunferência, tá certo? Que fração representa? É muito fácil descobrir desde que você saiba que uma circunferência ela tem 360 graus, tá certo? Se ela tem 360 graus e aqui nós temos 60, você vai dividir 360 por 60 e vai encontrar 6. Ou seja, se você continuar a divisão aqui, ó, tá? Você vai encontrar exatamente 6 partes iguais de 60 graus. Ó, 60, 60, 60, 60, 60. Ou seja, nós temos aqui uma pizza, né? Ou melhor, o modelo de uma pizza dividido em 6 pedaços, tá certo? Então, como proceder para calcular esse comprimento do arco? Muito simples. 2P é igual a 2πr sobre 6. Por que por 6? Porque ele está pedindo exatamente a sexta parte da circunferência, tá certo? Então 2π é igual a 2 vezes π vezes o raio que é 10 dividido por 6, tá certo? Então fica assim, ó. 2π é igual 2 vezes 10, 20. 20 não é múltiplo de 6, né? Não dá para dividir por 6, mas dá para simplificar. Você pode tanto fazer aqui, ó, 2 e 2 por 2 e por 2, ou por 2 e por 2. Vamos fazer isso aqui, mais fácil, né? 2 por 2 dá 1. Então esse 2 foi embora. Vai ficar apenas o π. Continua o 10. E aqui, ó, o 6 foi dividido por 2 também. 6 por 2, 3. Dessa forma, aquele pedacinho lá, ó, do arco, né? Vai ser quem? 10π sobre 3. Tá certo? Viu como é simples? Muito fácil. Se o ângulo aqui fosse de 120 graus, por exemplo, né? Fosse assim, ó. Aqui eu tenho o círculo, né? Aí aqui eu tenho... Certo? Quanto que ia medir esse pedacinho aqui? Presumamos que ele não deu o valor do ângulo, né? Mas, se você perceber aqui, ó, eu tenho exatamente 3 partes iguais. Se eu tenho 3 partes iguais e é 360, isso quer dizer que isso equivale a 120 graus. Tenho 3 partes iguais. Então, ó, 2π é igual a 2πr sobre 3. O ângulo, ele apenas indica a abertura, tá certo? Desse arco. Tá bom? Então, 2π é igual a 2 vezes π vezes, vou chamar de 10 também aqui, tá bom? Vezes 10 sobre 3. Nesse caso aqui, ó, não vai ter como simplificar, porque vai dar, no 2 não dá por 3, nem o 10 dá por 3. Então vamos ter 20 π sobre 3 centímetros, né? Ah, esqueci de colocar o centímetro aqui também, ó. Tá certo? Então, atentem para o ângulo dos arcos e em seguida você vai obter uma fração
E depois é só dividir o cálculo normal por essa fração, por esse denominador. Se o numerador for 1, né? Se o numerador for diferente de 1, você vai ter que fazer a multiplicação dessa fração, né? Que representa a divisão da circunferência, multiplicando pelo 2πr, tá certo? Espero que tenha entendido.